Olá pessoal, esse aqui é o nosso vídeo aulas. Nós nesse vídeo vamos falar sobre as camadas do modelo OSI. E só para dizer que o modelo OSI é um modelo que foi criado em 1983 e formalizado em 1985. É um modelo de referência da ISO que tem como principal objetivo ser um modelo de standard para protocolos de comunicação entre os mais diversos sistemas e assim garantir a comunicação ponto a ponto. Esta arquitetura é um modelo que divide as redes de computadores em 7 camadas de forma a se obter camadas de abstração. Cada protocolo implementa uma funcionalidade assinalada em uma determinada camada. O modelo OSI permite a comunicação entre máquinas heterogêneas e define diretivas genéricas para a construção de redes de computadores, seja curta, média ou distância, independentemente da tecnologia utilizada. A Organização Internacional para a Normalização foi uma das primeiras organizações a definir formalmente uma arquitetura padrão com o objetivo de facilitar o processo de interconectividade entre máquinas de diferentes fabricantes. E foi em 1984 lançou-se o padrão chamado Interconexão de Sistemas Abertas ou modelo OSI. A Organização Internacional para a Normalização começou a desenvolver a sua estrutura de arquitetura OSI com 4 componentes principais. O modelo abstrato de rede, componentes principais, o modelo abstrato de rede, o chamado modelo de referência básico e 7 camadas de modelo e um conjunto de protocolos específicos e outros de 2 ou mais referências. E como podemos ver aqui que o modelo OSI é um modelo que é constituído por 7 camadas, que a primeira camada é que temos uma camada física, a segunda a camada de ligação de dados, a terceira a camada de redes, depois temos a camada de transporte, a camada de sessão, a camada de apresentação e a camada de aplicação. E depois aqui nessa imagem, como podemos ver, aqui ilustra mais ou menos como é que funciona o modelo OSI, comparando com a comunicação. Depois vamos começar por definir a camada física. A camada física é uma camada inferior do modelo OSI que está encarregada de transmissão e recepção do fluxo de bits brutos não estruturados através do meio físico. Ela descreve as interfaces elétricas, ópticas, mecânicas e funcionais com o meio físico e transporta os sinais para todas as camadas superiores. Ela fornece o seguinte: codificação de dados. Depois, na codificação de dados temos como qual é o estado do sinal que representa um binário. Depois, como a estação de recepção sabe quando o tempo de bit começa. Depois, como a estação de recepção delimita um quadro de conexão com o meio físico, acumulando várias possibilidades no meio. Depois temos um transpressor externo que será usado para a conexão com o meio. Depois, quantos pinos os conectores devem ter para que cada um deles seja usado. Depois temos técnica de transmissão, que determina os bits de codificação a ser transmitido. Depois temos transmissão do meio físico, que transmite os bits como sinais elétricos ou ópticos apropriados para o meio físico. Depois temos na camada de veículo de dados ou camada de ligação de dados, que proporciona uma transferência de quadro de dados sem erros de um nó para outro através da camada física, permitindo que as camadas acima dela assumam a transmissão praticamente sem erros através do veículo. Para fazer isso, a camada de veículo de dados fornece o estabelecimento de finalização de vínculo. Depois temos o controle de tráfego de quadros, depois sequenciamentos de quadros, confirmação de quadros, delimitação de quadros, verificação de erros de quadros, depois gerenciamento de acesso à mídia. Depois temos a camada de rede, que controla a operação da subrede, decidindo que o caminho físico de dados deve seguir com base nas condições da rede, na propriedade do serviço e em outros fatores. Ela fornece o seguinte: roteamento, fragmentação de quadros, mapeamento de endereços lógicos, contabilidade de uso subrede e outros. Depois temos aqui na subrede de comunicação que o software de camada de rede deve criar cabeçalhos para que o software de camada de rede seja residente nos sistemas
intermediários da camada de subrede. Depois temos a camada de transporte. Vimos que a camada de transporte garante as mensagens entregues em erros e em sequência e sem perdas ou duplicações. Ela elimina para os protocolos de camada superior a qualquer preocupação a respeito de transferência de dados entre eles e seus pares. Temos as suas características da camada de transporte que fornece o seguinte: a segmentação de mensagem, a confirmação de mensagem, o controle de tráfego de mensagem e a multiplicação de sessões, que diz que normalmente a camada de transporte pode aceitar mensagem relativamente grande, mas existem limites rigorosos de tamanho de mensagem impostos pela camada de rede ou inferior. Consequentemente, a camada de transporte podemos dizer que normalmente a camada de transporte pode aceitar mensagem relativamente grande, mas existe limite rigoroso de tamanho de mensagem imposto pela camada de rede ou inferior. Consequentemente, a camada de transporte deve dividir as mensagens em unidades menores ou quadros acrescentados a um cabeçalho ou início de cada quadro. As suas informações de cabeçalho da camada de transporte devem então incluir informações de controle como sinalizadores de início e de fim, mensagem para permitir que a camada de transporte na extremidade reconheça os limites de mensagens. Vamos falar da camada de ponto a ponto. Nós vimos que a camada de ponto a ponto é o contrário das camadas inferiores de subredes, cujo o protocolo está entre-nos imediatamente da camada de transporte, e as camadas de acima dela são verdadeiras camadas de origem até o destino. E vamos falar da camada de seção. A camada de seção permite o estabelecimento da seção entre processo, entre execução e estações diferentes. Ela fornece o seguinte: estabelecimento de seção, manutenção e encerramento. Suporte de seção, que realiza as funções que permitem que esses processos se comuniquem através da rede, realizando tarefas de segurança. Por último, vamos falar da camada de apresentação. Nós vimos que a camada de apresentação é formatada os dados a serem apresentados na camada de aplicativos. Ela pode ser considerada o tradutor da rede. Essa camada pode converter dados de um formato usando pela camada de aplicativo em formato comum na estação de envios. E por último, vamos falar das suas consequências, das suas características que a camada de apresentação apresenta. Primeira característica: conversão de caracteres de código, por exemplo, IC para IBCDIC, conversão de dados onde os bits ponto de CR, fluente, interior e assim por diante. Por último, vamos falar da última característica, que é tipografia de dados para fins de segurança, por exemplo, tipografia de senha. E por último, vamos falar da camada de aplicativos. Nós vemos que é uma camada que serve que serve de janela, onde os processos de aplicativos e usuários podem acessar serviços de rede. Essa camada contém uma variedade de funções normalmente necessárias. A camada de aplicativo serve como a janela onde os redirecionamento de dispositivos e o compartilhamento de recursos, acesso remoto e arquivos, acesso de impressora remota,
comunicação entre processos, gerenciamento de rede, serviço de diretório, mensagens eletrônicas como e-mail e, por último, terminais de redes virtuais. Depois de vermos todas as camadas do modelo OSI, aqui temos as funções de cada camada. A camada física tem como a função de transmissão binária de cabos, conectores e ligações de dados. Depois temos enlace de dados, que tem como a função de acesso à mídia. Depois endereços, a camada de rede tem como função de endereços e melhor caminho para os dados. A camada de transporte tem como função de confiabilidade da conexão ponto a ponto. Depois a camada de secção serve para comunicação entre hosts. Depois a camada de apresentação serve para representação de dados. Depois a camada de aplicação serve para serviços de rede para aplicações. Depois de fazermos a discussão, aqui temos o modelo OSI e alguns protocolos que ele usa. Basicamente ele usa o protocolo TCP/IP, que é o protocolo padrão para as redes. E aqui temos uma ilustração de mais ou menos como funciona. Aqui temos o modelo OSI, a camada de ligação de dados física, serve como interface de rede, como aqui indica a figura. Depois a camada de rede serve para a internet, a camada de transporte serve para transporte, a camada de extensão, de apresentação de aplicação servem para aplicação. E assim nós acabamos de apresentar o nosso vídeo que fala sobre as camadas do modelo OSI e as suas respectivas funções.